E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Tentarei ser breve, eu ando empolgado, entusiasmado, motivado e os meus vídeos eles estão ficando confusos por muita emoção, então eu tentarei ser breve. E eu quero falar com vocês sobre admiração e inveja. Essa não é uma conversa para quem está iniciando o processo de recuperação, para quem está passando ainda por uma desintoxicação ou esteja ainda institucionalizado, iniciando algum trabalho terapêutico, psiquiátrico, ingressado em algum grupo de 12 passos. Não é propriamente para você, porque você ainda está passando por um processo de excluir as coisas ruins, de conhecer coisas novas, de se reinventar, ressignificar, enfim. É um período onde existe ainda a abstinência de qualidade negativa, dores, angústias, tristezas, raiva. E assim, é normal, não é uma regra, não é uma máxima, talvez você não sinta nada disso, mas é muito comum para quem está num uso excessivo, abusivo de álcool e drogas e já está assim no fundo de poço. Então é muito comum passar por essas características no início de uma recuperação e um tratamento. Portanto, o que eu vou trazer serve para você que continuar no processo de abstinência, começar a habitar a abstinência positiva. Se você quiser entender o que eu falo sobre abstinência negativa e positiva, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Inclusive te convido para se inscrever, caso não tenha se inscrito ainda, fica à vontade. E dentro disso, habitando então nesse processo de sobriedade, de abstinência, os pensamentos, os sentimentos, eles começam a ficar serenos, lúcidos, você vai caminhar ali numa sanidade, tá? E aí o que eu vou falar agora pode ter sentido, que é o seguinte: a admiração e a inveja, eles fazem parte de uma relação muito psicológica, né? Isso é para quem gosta de se autoconhecer, intelectualizar, sabe, todos os assuntos, racionalizar sobre as coisas. Então, assim, não é também para todo mundo, tá? Isso é muito mais para quem gosta de fazer um estudo profundo sobre si. E no aspecto do processo, né, da reinvenção, de se ressignificar, muito provavelmente você vai encontrar nessa caminhada, nessa jornada, algumas coisas que vão mexer muito com você. E elas podem gerar alguns tipos de sentimentos que muitas vezes vão fazer com que você tenha inveja de algo, alguma coisa, de alguém, muito ligado a alguém, né? Alguém com alguma coisa. Ou ter admiração. A admiração, ela é muito mais fácil de ser sentida quando você identifica isso em alguém que não entraria num nível de competição com você. Então, é muito legal observar isso para você conseguir se desprender de coisas que afastavam você de você mesmo. Porque muitas vezes quando temos uma repulsa por algo, negamos alguma coisa, isso fazia parte de um mecanismo de defesa antigo. Às vezes era um meio de sobrevivência, era uma maneira que você tinha de se adaptar ao meio, e que hoje não precisa mais ser assim, porque você já sofreu o que tinha que sofrer, sabe? Você já usou álcool e droga no estado, sabe, praticamente final, conversou com o enlouquecimento, com a morte, enfim, já passou por muitas dificuldades. Então hoje você pode
se permitir, tentar agir de uma nova maneira, de uma nova forma, com novos jeitos que serão maduros, que serão adultos, que serão amorosos, verdadeiros. E não tem nada de errado em não gostar de alguém ou não gostar de alguma coisa, mas é importante entender que muito provavelmente isso esteja sendo vivido por causa da relação da vida de espelho. Não é uma regra, mas muitas vezes nós vivemos uma realidade de espelho. Então, aquilo que eu identifico no outro, muito provavelmente é alguma coisa que eu já fiz, que eu não faço mais, que eu estou fazendo, mas não consigo reconhecer, ou tenho vontade de fazer e não fiz ainda. Então, aquilo pode me incomodar de alguma forma, ou pode me encantar de alguma forma. E nesses aspectos de incomodar ou encantar, habita-se a inveja ou a admiração. Mas não necessariamente elas caminham juntas e ou tem uma coisa ou tem outra. Às vezes você pode reconhecer algo em alguma pessoa que você já não faz e não deseja fazer e não está fazendo, ou nunca fez, e você não gosta, não acha legal, não faz parte da sua crença, não faz parte dos seus valores, e você não precisa ter ódio, raiva, sentir tristeza, uma repulsa. Basta você reconhecer que você não é aquilo, que aquilo você não quer, não te faz bem e não faz parte de você, não faz parte do seu meio, e ponto final. Porque muitas vezes também a gente acaba entrando numa linha de sentimento, de raciocínio que não necessita ser vivido. Em contrapartida, tem as outras qualidades que são de aspectos mais positivos, que iriam então acrescentar coisas boas, né? Que são partes da admiração, que são partes de ter um orgulho, um encanto, um fascínio, de ter uma modelagem de alguém, de alguma coisa, e que isso é muito comum. Isso a gente vive com diversas pessoas, com diversas coisas, e é muito legal. Então, assim, a reflexão é para entender, né? Se por um acaso você olha algo de alguém, de alguma coisa, enfim, alguma natureza ali que faça o sentimento de inveja, né, surgir. Reflita se a inveja ela não está porque você tem medo dessa pessoa ser melhor que você, naquilo que você entendeu que você também tem, se ela tem mais, se ela tem dentro do seu juízo de valor mais vantagens, mais desvantagens. Tente entender o porquê que você está tendo esse tipo de inveja e aceite ela. Não precisa lutar contra ela. Entenda que ela necessariamente pode ser ali então aceita, mas não no aspecto ruim, e que você pode então se desprender, né, desse apego, da inveja, e entender que você não precisa ter admiração então, mas também não precisa carregar esse nível de sentimento que pode ser ruim. Porque essas coisas, elas são muito subjetivas, e por isso eu disse que seria uma conversa para quem já está com múltiplos anos ou um período já de lucidez e consciência. Porque elas vão fazer parte de uma reinvenção, sabe? Remodelar, reprogramar, ressignificar todos os sentidos, todos os propósitos, todas as formas de viver. E muito comum uma pessoa que passa por coisas ruins, depois de entender que aquilo já não é legal para ela, ela procura viver de coisas boas. E algumas pessoas que têm o hábito de filosofar, questionar, se estudar, se deparam com essas coisas. Então ela faz parte de um complemento posterior, quando existir ali um estado de conscientização, reformulação e se deparar com situações comuns. Porque essas situações elas vão ser encontradas
nos ambientes de trabalho, de repente num ambiente de estudo, em casa, no ambiente familiar, com os amigos, de repente numa prática esportiva, qualquer coisa que você adote, né, entende que seja sua. Quando existir alguém que esteja fazendo igual, você em algum momento vai ter inveja, porque você acha que ela está fazendo mais e melhor, aí você pode se diminuir, achar que não consegue, que não vai dar certo, você não vai se reconhecer. Ou você vai ver essa mesma pessoa e enxergar que ela está fazendo muito menos, que ela não consegue fazer e que você é melhor. E aí você também vai para um outro estado de, poxa, uma supervalorização e novamente você não esteja se reconhecendo. Então, o melhor dos mundos, que não é uma coisa fácil, é conseguir olhar nem com inveja e nem com admiração, ou se essa pessoa tem a modelagem e é o ideal que você busca, ter uma admiração, mas uma admiração por ela mesma, não tentando ser ela, tendo como uma referência, uma modelagem, né, que eu acho que é a palavra que mais se enquadra nesse aspecto, uma admiração propriamente dita, com tudo aquilo que você acha legal, que você gosta, que te encanta e que te motiva também, sabe, te deixa entusiasmado, mas fazendo a sua caminhada, fazendo a sua verdade, que isso vai refletir nos momentos difíceis ou nos momentos bons, que você não precise pensar no álcool e na droga como solução, porque você já está se conhecendo. Essa é que a natureza da admiração e da inveja, ela marcou muito para mim na questão de me auto-reconhecer, sabe? Identificar o que eu sou e sim, nessa natural comparação entre as pessoas e as coisas, saber quem eu sou, saber o que eu tenho, saber o que eu não quero mais, saber o que eu ainda quero e como eu vou fazer para chegar lá, dar valor para o que eu tenho hoje, cultivar. E tudo isso faz parte, não é somente a inveja e a admiração, são muitas outras coisas, mas elas foram os nomes que eu encontrei para poder compartilhar essa conversa com vocês e que eu já vou encerrar, que eu não me emocionei muito, consegui manter aqui pelo menos um raciocínio mais elaborado e eu quero deixar essa mensagem de reflexão para quem já passou por esse processo inicial de recuperação e tratamento e está começando a se reinventar nos aspectos normais da existência, como uma persona que gosta de viver as coisas boas, se conhecer e tentar ali uma reflexão que faça você ser uma pessoa melhor para você, para as pessoas que convivem com você e para o todo, ok? Vou parar. Eu queria falar muito mais, mas eu vou parar por aqui porque eu acho que a mensagem está feita. E é isso. Ai, ai. Bom, mas ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma mensagem, uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade. Manda, porque eu tô louco para falar um monte de coisa e a gente fica por aqui conversando mais. Valeu!